Mas nesse momento nós vamos ouvir uma palavra do Senhor. Quem viu ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Toda a igreja do Senhor Jesus, já antecedendo o momento da ceia. Hoje o mensageiro será nosso querido irmão presbítero Henrique Lima. Ele já sabe como é, hoje o tempo é menor, mas é muito precioso para a palavra de Deus. Irmão Henrique, em seguida daremos início à Santa Ceia do Senhor, aqui presencial e também em família, aqueles que estão em casa. Amada igreja noiva do Cordeiro, escute. No ano em que morreu o rei Uzias, conforme diz o profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo de número 6, no verso de número 1, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo, e que acima havia anjos serafins, e cada anjo consigo carregavam 6 asas. Como ato de reverência ao Deus Altíssimo, com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. De maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém, igreja? Sem perca de tempo, abramos o exemplar bíblico, a palavra do Senhor, no Evangelho que segundo escreve Lucas, capítulo de número 17, versículo tão somente de número 32. Enquanto a amada igreja encontra o versículo bíblico, quero estender a Deus a minha gratidão por tamanha e honrosa oportunidade de estar servindo em nosso quartel, em nossa casa. Quero estender a Deus pela vida do nosso muito digno anjo, amigo, nosso pai espiritual, pastor Antônio José, e a todos os pastores da diretoria. Louvo a Deus pela vida dos que nos acompanham de suas casas, por meio do canal da estimada igreja. Louvo a Deus também pela vida da minha família e dos demais outros e outras que se fazem de modo presente nesta casa. Quem encontrou Lucas capítulo de número 17, somente o verso de número 32, por favor diga comigo: achei o pão da vida. E discorre a palavra do bom mestre: lembrai-vos da mulher de Ló. Outra vez vos repito, lembrai-vos da mulher de Ló. Olheis para cá, amada igreja noiva do Cordeiro. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, o meu Deus e o teu Deus requer de nós reverência. Haja vista se Salomão estivesse pregando na manhã de hoje no meu lugar, ele estaria nos exortando conforme ele escreve em Eclesiastes no capítulo de número 5, no verso de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. Quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, nós estamos aqui tão somente para expressar a nossa gratidão a Deus, conforme diz o salmista em Salmos de número 122, no verso de número 1, que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor nós encontramos um banquete, uma fartura de alegria, e esta alegria se provê por meio da sua palavra, porque todavia esta palavra que nós pregamos é uma palavra viva, conforme discorre em cartas aos
Hebreus, no capítulo de número 4, eu estou sentindo de pregar na manhã de hoje para alguém. No verso de número 12, quando ele diz que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Ainda nós estamos passando por um momento, esta pandemia que tem assolado a humanidade, porém por onde nós passamos, nós encontramos escrito em paredes, em portões escancarados, a seguinte frase: vai dar certo. Oxalá, que é uma palavra de esperança, mas a verdadeira palavra de esperança que eu vos apresento na manhã de hoje são os 66 livros que estão contidos na Bíblia Sagrada. É por isso que em Provérbios, no capítulo de número 12, no verso de número 25, o autor nos diz que toda ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra nós não extraímos em qualquer revista secular, muito menos Instagram, Facebook ou WhatsApp. Esta boa palavra nós extrairemos das Escrituras Sagradas. Eu me lembro quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 9, ele diz: Timóteo, toda esta Escritura, ela é aceitável. E na sua segunda carta, no capítulo de número 3, no verso de número 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para extrair a injustiça. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, explorar o versículo bíblico que ora nós acabamos de ler na manhã de hoje, ao qual está escrito em Lucas, no capítulo de número 17, verso de número 32, que nos fala: lembrai-vos da mulher de Ló. É um pequeno versículo, porém um poderoso, ao qual que podemos tirar lições, e aqui quero aplicar aquilo que o Espírito de Deus vivificou no meu coração. Mas para que nós possamos extrair algumas lições desta mulher, por favor, me permita vos falar de forma rápida o que diz o médico amado Dr. Lucas no início do capítulo de número 17, que ele começa a dizer que Jesus prega várias mensagens, e cada mensagem que Jesus prega tem um tema consigo. A primeira mensagem que Jesus começa a ministrar é sobre os escândalos. Jesus começa a dizer: ai daquele por qual vier o escândalo. Para este, ou seja, melhor seria não ter nascido, ou tomar uma pedra de moinho, amarrar em seu pescoço e se lançar no mar. Depois que Jesus Cristo prega essa mensagem sobre o escândalo, ele vai pregar a mensagem sobre a fé. Os discípulos, o colegiado apostólico se apresenta ao meu e o teu Jesus e pede que ele vos acrescente fé. E Jesus diz: se vocês tomarem esta moreira arrancar daqui e mandar que ela plante-se no mar, assim será feito mediante a vossa fé. Depois que Jesus Cristo prega sobre a fé, Jesus vai pregar sobre o perdão. Jesus começa a dizer: se o teu irmão pecar contra ti, e se no transcorrer do dia ele se arrepender e vier a ti, perdoa-lhe. E se também o teu irmão neste dia pecar contra ti 7 vezes, e por 7 vezes se arrepender, perdoa-lhe também. Agora a Bíblia vai nos dizer que o meu e o teu Jesus, ele começa a caminhar, porque o ministério de Jesus não foi para ficar deitado em uma rede, tomando água de coco, se balançando ali na margem do mar da Galileia. Mas a nossa Bíblia nos diz que em Marcos, de capítulo de número 10, no verso de número 45, que sendo ele filho do Deus Altíssimo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós estamos aqui na manhã de hoje cultuando ao Senhor, não é porque você tem um bom trabalho, não é porque você tem um bom carro, não é porque você não tem uma boa casa, mas se nós estamos aqui é porque Paulo nos expressa em Romanos do capítulo de número 5, no verso de número 8, que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, em que Cristo morreu naquela cruz do Calvário. Meus queridos amados irmãos e irmãs, então Jesus, ele começa a ir para Jerusalém,
Esta ida de Jesus a Jerusalém é a última subida que ele fará antes da sua morte. A Bíblia vai nos dizer que antes de Jesus Cristo chegar à cidade de Jerusalém, ele vai passar entre Samaria e Galileia. Entrando Jesus em um povoado, 10 homens que foram expulsos da sociedade, que eram 10 homens leprosos, eles gritam de longe dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo manda que ele se apresente aos sacerdotes, mas aqui eu aprendo algo. Antes destes 10 leprosos se apresentarem aos sacerdotes, eu presumo que um olha para a testa do outro e pergunta: cadê a lepra que estava em tua testa? O outro olha para o tórax e diz: cadê a lepra que estava em teu tórax? Não estava mais, porque quem falou não foi o homem, quem falou foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou trazendo uma palavra profética na manhã de hoje para alguém, e somente os que crê levante as 2 mãos para cima. Satanás queira ou não queira, eu profetizo que você saindo daqui, antes de você chegar na tua casa, o milagre de Deus há de acontecer, porque somente uma palavra do Senhor basta na manhã de hoje ao teu respeito. A Bíblia nos diz então, meus queridos amados irmãos e irmãs, que depois que Jesus Cristo então ele manda que estes 10 leprosos se apresentem, ele vai falar acerca da vinda súbita do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus é interrompido pelos fariseus. Os fariseus começam a perguntar, a dizer como é a aparência do reino de Deus, aonde está o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus, ele não é uma estrutura, ele não é uma empresa, porque o reino de Deus, ele está em cada um dentro de nós. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo começa a falar que chegarão os dias que os discípulos pedirão para ver o dia do Senhor, e Jesus começa a pregar trazendo uma palavra de exortação, que o dia do Senhor será como nos dias de Noé, que todos se davam em casamentos, que todos bebiam, que todos compravam, mas de repente até que veio o dilúvio e destruiu a muitos, e somente Noé e toda a sua casa fora salva. Na manhã de hoje o Espírito de Deus fala fortemente ao meu coração que aquele que subiu descerá novamente, e eu vou falar o que papai está mandando. Há muitos crentes nos dias odiernos que não acreditam mais na vinda do Senhor Jesus, e estes crentes têm anos e mais anos de carteirinha de membro. Estes crentes tomam ainda a Santa Ceia e dá glória a Deus, aleluia. Estes crentes ainda são dizimistas e ofertantes, mas se falar que Jesus Cristo vai voltar, começam a zombar e a dizer: esta conversa é conversa dos primórdios. Mas Jesus me trouxe na manhã de hoje para dizer para alguém, conforme o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta à igreja em Coríntios, do capítulo de número 15, a partir do verso 51, lá vai: porque eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, a partir do verso 17, Paulo diz: assim o que subiu descerá novamente, com a voz de arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão novamente, e nós, os salvos que ficarmos vivos, seremos arrebatados para as nuvens, e lá reencontraremos a face, a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha para cá, João na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação de Jesus, em Apocalipse no capítulo de número 3, no verso de número 11, João diz: eis que ele vem sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Deixa eu ver se na manhã de hoje eu prego para um povo que aguarda no Senhor. Deixa eu ver se tem aqui. Levante as suas duas mãos para cima e glorifique ao nome de Jesus. Eu vou correr, meu pastor, que eu vou obedecer o seu mandato. A Bíblia nos diz que então Jesus Cristo começa a falar, meu amigo Mardônio, para os discípulos da seguinte maneira: lembrai-vos. Quando Jesus se refere lembrai-vos, ele está dizendo: o nosso HD ele é fraco, o nosso HD ele falha, minha irmã, porque se lembrar de coisas boas é mole, se lembrar das pessoas que nos amam é fácil. E quando Jesus diz lembrai-vos, ele está dizendo para os discípulos, meu amigo pastor Chaguinha, não lembrai-vos de Abraão, não lembrai-vos de Isaac, não lembrai-vos de Jacó, não lembrai-vos de Elias, pastor Aías, não lembrai-vos de Eliseu, não lembrai-vos dos profetas Isaías, Jeremias, não lembrai-vos de Ezequiel, Daniel, não lembrai-vos de Joel, de Amós, de Obadias, de Jonas, de Miqueias, de Naum, não lembrai-vos destes. Não lembrai-vos de João Batista, não lembrai-vos de Mateus, não lembrai-vos de Paulo, mas lembrai-vos de alguém que teve todos os privilégios para servir ao Senhor e ter a sua alma salva perante o Senhor. E quando Jesus diz lembrai-vos, ele diz lembrai-vos da mulher de Ló. E na manhã de hoje, de forma sucinta e bem breve, eu quero vos ministrar uma singela reflexão com o tema as 3 lembranças da mulher de Ló. E a primeira lembrança que na manhã de hoje que eu quero vos trazer foram os privilégios que a mulher de Ló teve para conhecer e servir verdadeiramente ao Senhor. Olhe para cá, arregale os olhos. No tempo de Abraão não tinha um pastor Antônio José. No tempo de Abraão não tinha uns pastores daqui que pudesse pregar, os obreiros daqui que pudesse vos ministrar a palavra do Senhor. No tempo de Abraão Deus não se manifestava para ninguém. No tempo de Abraão não tinha profetas e nem profetisas. Para Deus se comunicar com alguém era de forma limitada. E Deus então escolhe alguém para se comunicar. E este que Deus escolhe é Abraão. E a primeira forma que Deus se manifesta a Abraão, preste atenção, é quando Deus diz para Abraão em Gênesis do capítulo de número 12: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E quando diz o lugar que eu te mostrarei, aquele que vai não precisa de GPS, não precisa de Waze, porque quem está mandando se responsabiliza do endereço que você há de chegar. E quando Deus se revela a Abraão, preste bastante atenção, aqui é o primeiro privilégio que a mulher de Ló tem. Eu imagino que Ló, o seu sobrinho, que estava sob a tutela de Abraão, estava ao lado de Abraão. E quem estava ao lado de Ló? A sua digníssima esposa. Que privilégio maravilhoso. Deus se revela a Abraão e nada era ocultado aos olhos da mulher de Ló. Outro privilégio, Henrique Lima, nos diga. Eu vou dizer. A Bíblia nos diz que então Abraão vai levantar um altar entre Ai e Betel. Quem levanta altar não levanta para aparecer. Quem levanta altar levanta para glorificar aquele que é digno de toda honra e glória. A Bíblia nos diz que então Abraão levanta este altar entre Ai e Betel. Eu suponho, presumo que todavia que Abraão ia adorar o Senhor, ele convidava o seu sobrinho Ló. E quem Ló convidava? A sua muito digníssima esposa. Eu também vejo um outro privilégio. Qual foi, Henrique Lima? Vou lhe dizer. A Bíblia nos diz que quando Ló estava já residindo em Sodoma, a Bíblia nos fala que acontecerá uma guerra contra 4 reis e 5 reis. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que somente um rei sai vitorioso. E este rei se chamava Quedorlaomer. A Bíblia nos fala que foge um mancebo, um jovem, e vai até a tenda de Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, meu senhor, Quedorlaomer ganhou a batalha e levou todos os moradores de Sodoma, e juntamente estava Ló e toda a sua casa e fazenda. A Bíblia vai nos dizer que Abraão vai conseguir ao qual 318 homens. Agora deixa eu profetizar o que papai está mandando. Estes 318 homens, meu pastor Antônio José, queridos pastores, não será conseguido no Shopping Rio Mar, muito menos não será conseguido pelas orlas
orlas da beira-mar. Estes 318 homens, que Abraão escolhe, eles são escolhidos dentro de casa. Você não entendeu, mas eu vou profetizar. Levanta a mão direita para receber. Eu profetizo que é dentro de casa. Papai vai continuar levantando obreiros aprovados, mulheres cheias da sua graça, da sua virtude. Deus vai escolher aqui dentro de casa obreiros aprovados e pautados na sinceridade do seu evangelho. A Bíblia nos diz que então Abraão leva consigo 318 homens, e quando chega lá a batalha e ele vence aquela batalha, este aqui já é um outro privilégio que a mulher de Ló percebe, que a glória de Deus tivera se manifestado mais uma vez. Mas há um outro privilégio também que eu vos digo, é quando um certo sacerdote chamado Melquisedeque, sacerdote de Salém, ele sobe com pão e vinho para adorar ao Senhor. E quem é que ele convida? Convida Abraão. Eu imagino e presumo que quando Abraão é convidado, ele convida quem? O seu sobrinho Ló. Semelhantemente, a sua muito digníssima esposa vai junto. O que você quer dizer, irmão Henrique Lima? Esta é a primeira lembrança da mulher de Ló que ela nos traz na manhã de hoje. Os privilégios que ela teve de servir ao Senhor, os privilégios que ela teve de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Não se espante, minhas irmãs, mas eu presumo que a mulher de Ló, no seu tempo de vida, era para ser a mulher mais cheia da graça de Deus. A mulher de Ló era para ser líder do círculo de oração, meu amigo Williams. A mulher de Ló era para ser uma mulher diferenciada das outras. A mulher de Ló era para ter experiência mais de Deus com as coisas da terra. A mulher de Ló teria que aproveitar todos os momentos que era dado a ela. E o Espírito de Deus na manhã de hoje me traz para dizer para alguém: para de fazer biquinho quando te convida para ir à igreja do Senhor. Para de murmurar quando te convida para vir à igreja do Senhor, porque muitos queriam ter este privilégio que nós estamos hoje tendo aqui, cercando a mesa, mas muitos estão numa UTI, muitos estão acamados em castro privado. Olha o tamanho do privilégio que Deus nos deu, de tomar um banho, de se arrumar, de sentar nestas cadeiras e dizer: obrigado, Jesus, porque eu dormi e despertei, e a glória do Senhor. Alamando ribiola cai rebai neve lá na mão. A primeira lembrança da mulher de Ló, igreja, me escute, por favor, foram os privilégios que ela teve de servir a Deus. O Senhor nos concede tantos privilégios, de lermos, de cultuarmos a Ele, não só na igreja, mas em casa também. Mas em muitas das vezes o nosso eu, ele é direcionado às coisas deste mundo. Muitas das vezes damos mais tempo para as tecnologias e deixamos de fazer o que diz o salmista em Salmo 1, no verso de número 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Abracemos os privilégios que Deus nos concede. Mas há uma segunda lição, amada igreja, que a mulher de Ló nos ensina. Por favor, me permita. E esta segunda lição que a mulher de Ló nos ensina é o pecado que a mulher de Ló cometeu. Preste bastante atenção. A Bíblia nos diz que Abraão estava em sua tenda. Apresenta-se a Abraão 3 anjos do Senhor. Estes anjos começam a entregar a mensagem de Deus, e falando da seguinte maneira: Abraão, é o seguinte, Deus ouviu a tua oração. Eu vou repetir porque papai está mandando. Deus ouviu a tua oração, minha irmã. O tempo que Deus escuta a nossa oração não é o tempo que a gente marca no nosso relógio. O tempo que Deus decreta a nossa vitória não é o tempo que a gente marca no nosso calendário. O tempo é dele. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no verso de número 1, o autor nos diz: há tempo para tudo debaixo dos céus, segundo o propósito de Deus. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar, mas não há tempo também de não abraçar. O salmista diz em Salmo de número 40, verso de número 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: espere com paciência no Senhor, porque Ele vai atender às tuas necessidades.
E estes anjos dizem: Abraão, Deus ouviu a tua oração, e Sara vai conceber um filho. A Bíblia diz que Sara coloca a cara para fora e começa a rir. Este riso é o riso da zombaria, que é outra mensagem. A Bíblia diz que então os anjos começam a descer a duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, porque Deus iria arriscar do mapa geográfico, porque eram duas cidades pecaminosas. A Bíblia nos fala que então Abraão continua falando com Deus. É lindo, igreja, porque quem tem intimidade com Deus é diferente. Quem tem intimidade com Deus não corre atrás de profetas e nem de profecias. Só espera o dono da profecia se revelar a ele e a ela. Quem tem intimidade com Deus não precisa bater na porta do profeta e da profetisa meu dia e perguntar: e aí, Deus te revelou alguma coisa ao meu respeito? Não precisa. O que precisa é fazer o que Jeremias de capítulo 33 verso 3 faz: clamas a ele, porque ele te responderá coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Abraão continua falando com Deus, e Deus começa a dizer: Abraão, nunca ocultarei nada dos teus olhos, mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa aquela conta, aquela matemática: Senhor, e se tiver 50 justos? Deus diz: não destruirei pela vida dos 50. E Senhor, e se for 50 menos 5, se acabar 5 justos, não destruirei pela vida dos 45 justos que lá tiver. E se for 30, também não destruirei. E se for 20, também não destruirei. E se for 10, também não destruirei. A Bíblia nos diz que estes anjos chegam na casa de Ló e começam a pregar, a entregar a revelação do Senhor. Ló, salva-te pela tua vida e toda a tua casa. Os genros de Ló começam a zombar da mensagem. Eu vou repetir: os genros de Ló começam a zombar da mensagem. A Bíblia diz que logo por volta do amanhã, muito cedo, os anjos pegam toda a casa de Ló por suas mãos e eles começam a caminhar. E a Bíblia vai nos dizer que ao qual ali vai ser dado um decreto, vai ser dado um mandamento, e este mandamento é: saindo da cidade, ninguém poderá olhar para trás. Prega comigo: saindo da cidade, ninguém poderá olhar para. Mas a Bíblia diz que Ló não olha, as suas filhas não olham. E quem olha, meu amigo Mardônio, querida igreja, era aquela que vivia de aparência. Era aquela que tinha roupa de crente, mas nunca foi convertida. Era aquela que andava com Bíblia de crente, mas nunca foi liberta. Ela aquela que cantava hinos da harpa, mas quando chegava em casa o pagode, o forró e o axé não saía da boca. Não se escandalize, mas eu vou ter que entregar. Era aquela que na igreja abria a Bíblia e em casa deixava a Bíblia jogada no guarda-roupa. Era aquela que tinha cara de piedosa dentro da igreja, mas quando chegava em casa a língua era tamanho de um trem. Era aquela que vivia de aparência, porque quem vive de aparência não conhece os preceitos e os méritos da caminhada que Jesus quer que a gente exerça. E a Bíblia diz que então, me permita por favor, que a segunda lembrança da mulher de Ló foi o pecado que ela cometeu, igreja. E qual foi? Ela olhou para trás. E quando a mulher de Ló olha para trás, preste bastante atenção que eu vou lhe dizer, um olhar significa muito. A mulher de Ló não fala por palavras, mas fala pelo olhar. E nesta manhã vos ministro também que o primeiro significado do olhar da mulher de Ló se chama desobediência. Se os anjos entregaram dizendo: ninguém pode olhar para trás. E por que a mulher de Ló olhou? Porque ela desobedeceu a palavra do Senhor. É isso que o inimigo quer que nós façamos. Mas o salmista em Salmo de número 119, no verso de número 11, ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu te dizer, se papai do céu falou daqui, não faça cara feia, não faça biquinho, não troque de ministério, porque conforme dizem cartas aos Hebreus do capítulo 12, verso 11, a correção ao presente que não parece ser de gozo, se não ser de tristeza, mas depois desta correção, ela produz um fruto pacífico de justiça em nós. É por isso aquela mensagem que você ouviu, você não deu glória, é esta mensagem que não vai deixar você pecar.
uma segunda lição também no olhar da mulher de Ló. Quando a mulher de Ló olha para trás, igreja, ela não fala por palavras, mas ela fala por meio do olhar. E este olhar significa a incredulidade. Os anjos disseram: não olheis. Ninguém pode olhar. Quando a mulher de Ló olha para trás, sabe o que ela está dizendo? Eu não acredito que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Igreja, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai acontecer. Quer um exemplo? Lá vai. Deus falou por meio do profeta Isaías, filho de Amós, da seguinte maneira: fala, Isaías, o quê? Digo, cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra daquele que falou, ela não vai murchar. Jesus falou aos discípulos: passarão céus e terras, mas a palavra de Deus não passará. Deus perguntou a Jeremias, filho de Ilquias, depois que o Senhor o chamara para o ministério profético, depois que ele chora e diz: Senhor, sou pequeno, nem sei falar. Aí Deus diz em Jeremias de capítulo 1, verso 18: Jeremias, o que tu vês? Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, Jeremias, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Você pode falar bem baixinho para alguém e dizer assim: a palavra de Deus. Não, mas fale com vontade. A palavra de Deus vai se cumprir. Alá namandoriei alá. O terceiro significado do olhar da mulher de Ló: a primeira é a incredulidade, a primeira é a desobediência, a segunda é a incredulidade. A terceira lição do olhar da mulher de Ló: quando ela olha, sabe o que ela está expressando, igreja? Ela expressa o seu amor por Sodoma. Ela sai de Sodoma, meu amigo Paulo Roberto, e quando ela olha, ela está dizendo assim: pastor Afonso, eu estou saindo de Sodoma, mas Sodoma não está saindo de dentro de mim. Aqui não tem não, louva a Deus. Mas o que tem de crente que ainda tem um pouquinho de Sodoma dentro dele, dentro dela, é misericórdia. Mas Jesus, ele é o oleiro para trabalhar e arrancar tudo aquilo que não lhe agrada. A terceira e última lembrança para a gente finalizar: a primeira foram os privilégios que a mulher de Ló teve de conhecer e servir ao Senhor verdadeiramente. A segunda lembrança que a mulher de Ló nos ensina foi o pecado que ela cometeu. Mas a terceira e última lembrança da mulher de Ló que quero compartilhar convosco, para eu finalizar esta breve palavra, foi o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Igreja, quando a mulher de Ló olha para trás, a Bíblia diz que ela foi transformada em uma. O que me chama a atenção não é o produto, se é sal, se é açúcar, mas o que me chama a atenção é que ela foi transformada em uma. É isso que o pecado quer fazer sobre a igreja de Jesus. O pecado nos deixa estátua, meu pastor Antônio José, meu amigo Eliseu. O pecado nos transforma em estátua, e quem é estátua só fica sentado em banco. Quem é estátua, estou sentindo Jesus aqui, vou falar. Quem é estátua não dá mais glória. Quem é estátua não faz mais nada em prol e benefício do reino. Quem é estátua não ama mais o marido, e nem a esposa, e nem os filhos. Quem é estátua não faz culto doméstico dentro de casa. Quem é estátua só sabe reclamar aquilo que Deus está abençoando. Quem é estátua não se movimenta. Quem é estátua só fica de braços cruzados.
Me diga por que, irmão Henrique Lima, eu vou lhe dizer. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, Paulo diz: porque todos pecaram, estátua, e destituídos estão da glória de Deus, estátua. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz que por um homem entrou o pecado. Que homem foi? Adão. E com o pecado passou a morte, assim sobre todos passaram a reinar. É por isso que todos pecaram, estátua, e destituídos estão da glória de Deus. Aquele que considerava o segundo o coração de Deus, olhava para ele e dizia: não vai pecar. Chamado rei Davi, na oração, no salmo de número 51, no verso de número 2, ele diz: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. E no verso de número 5 ele diz: porque eis que em pecado, estátua e iniquidade fui formado. A Bíblia agora nos diz que o projeto de Deus começa a ser desenhado pelo profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo 9, a partir do verso 2, da seguinte maneira: porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. O profeta vai dizer: porque nos nasceu o menino e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fica em pé que eu quero fazer uma oração breve por sua vida. Se possível, se isso não constrange o teu irmão da direita e da esquerda, olhe para alguém e diga assim: Deus não nos chamou para sermos estátuas. Deus nos chamou para sermos adoradores. E o diabo, ele é doido para te fazer de estátua. O inimigo é doido para fazer tu e tua casa estátua. Não fará, porque a ordem de Jeová é: olheis para frente, olheis para a cruz do Calvário, que lá é o autor e consumador das nossas vidas. Fecha seus olhos, incline a sua cabeça. Pai bendito e eterno, na manhã de hoje, que esta breve e singela palavra nos sirva como um despertamento espiritual, que nós possamos nos lembrar da mulher de Ló, dos privilégios que ela teve de te servir e passar a conhecer o Senhor verdadeiramente. Deus, eu te peço sobre nós, que nós não olhemos para trás, que o nosso caminhar seja, a nossa visão esteja direcionado à cruz do Calvário. Pai, eu te peço, não faz de nós meras estátuas. Não queremos ser homens e mulheres, jovens, crianças paralisadas na tua seara, mas nós queremos ser ceifeiros e aprovados para manejar com poder e glória aquilo que o Senhor nos confiar. Assim nós oramos e por fé nós te agradecemos. Quem crê, dê um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Ouvimos a palavra do Senhor e agora vamos dar início à celebração da ceia do Senhor. Hoje é um dia de lembranças. Ouvimos a palavra que fala sobre a advertência de Jesus aos seus ouvintes: lembrai-vos da mulher de Ló.